Boa noite, pessoal. Dando continuidade aí à cultura de sisal, hoje a gente vai para o quarto tópico, que é implantação da cultura. A primeira coisa que a gente vai fazer para a implantação da cultura é a escolha da área. E a escolha da área é de suma importância, certo? Essa área, de preferência, tem que ter textura média, tem que ser permeável, fértil e profundo. A gente viu nas aulas passadas que é uma cultura tolerante, né? A gente fala solos férteis, mas tendo um pouco abaixo do fértil, também ela funciona bem, tá? E profundo, porque a gente sabe que é uma cultura que requer bastante tempo e as raízes dela vai para altas profundidades. Então é bom que seja uma textura média e permeável, né? Preparo do solo, limpeza da área, a vegetação é de suma importância, né? Pode ser feito uma limpeza antes, pode ser jogado também produtos, né? Para fazer essa limpeza da vegetação, produto químico. Depois faz-se a aração e a gradagem, dependendo do solo. Se for um pouco inclinado, você faz as curvas de níveis, né? De preferência, como o nome diz, né? A escolha da área que seja uma área plana, com declividade no máximo aí de 5% de declividade. Caso passe isso, utiliza-se curva de níveis, certo? O sistema utilizado pode ser convencional ou cultivo mínimo, de preferência. O plantio, ele pode ser realizado de forma manual ou semi-mecanizado. As covas, o plantio pode ser feito em covas e em sulcos, mudas em posição vertical e sentido leste-oeste, como já foi mencionado, né? Isso é de extrema importância porque é nesse sentido onde você vai pegar bastante iluminação, bastante sol, certo? E a gente sabe que a planta, ela pegando bastante sol, ela vai fazer bastante fotossíntese e produção de fotossimilado. Então é de suma importância no sentido leste-oeste quando for plantar uma cultura de sisal. Arranjo espacial. Vários autores discutem sobre isso, né? Aqui na Chão Jardim, a gente fez o arranjo espacial 3x1, né? Mas pode ser utilizado 2x1, aí fica sendo 5.000 plantas por hectare. Pode ser usado o 2,5 por 0,8, com 4.000 plantas por hectare, ou ainda pode ser usado também fileiras duplas, beleza? Aqui na Chão Jardim a gente usou fileira simples. Pode ser utilizado com bovinos, né? A gente vai ver algumas fotos depois. Nesse caso, 3x1x1 com 3,3 mil plantas por hectare, ou 4x1x1 com 2,5 mil plantas por hectare. Então a gente pode fazer esses arranjos, dependendo da finalidade que a gente vai trabalhar. Se a gente vai trabalhar com animal, pode utilizar qualquer uma dessas duas. Se não for usar o animal, a gente pode usar linha simples ou linha dupla, né? Aí fica a critério do pesquisador e do proprietário. Como a gente vai falar de implantação de cultura, eu trouxe aqui um resumo, né? A característica do plantio de sisal em fileiras simples e duplas, fonte de Silva Tial, 2008. Né? Então ele diz o seguinte: para o sisal, o preparo do solo exige um preparo comum, sem esmero na operação. Quando for fileira simples. Quando for fileira dupla, existe preparo bem feito, com vista à menor incidência possível de erva daninha. Então nós temos aí uma diferença de quando for fileira simples e fileira dupla. Densidade de plantio. Quando for fileira simples, densidade alta. E à medida em que a cultura é adensada, limita as operações mecanizadas. Por isso que é bem importante a gente frisar isso, né?
Se for pequeno produtor e não for utilizar operações mecanizadas, então essa densidade pode ser alta, né? Beleza? Com fileira dupla, a densidade elevada de plantas permite a mecanização dos tratos culturais entre os pares de fileira dupla e os dificulta entre as fileiras formadoras desses pares. Com relação ao consórcio, a gente viu aqui no slide anterior, a gente pode usar até com pastagem, colocando animal. Então, o consórcio, quando se fala em fileira simples, permite o consórcio entre as fileiras nos 3 primeiros anos, com culturas alimentares, né? A gente vai ver mais na frente algumas fotos, como feijão, né? Como arroz ou qualquer outra cultura. Quando o consórcio é com bovinos, dependendo do espaçamento entre as plantas, permite o livre trânsito dos animais, né? Então, se eu vou fazer o consórcio já visando a alimentação do animal, então isso também é possível. Quanto à fileira dupla, permite o consórcio entre as fileiras largas com culturas alimentares e forrageiras. O consórcio com bovino apresenta limitações ou dificultar o trânsito dos animais. Por quê? Porque nós estamos falando de fileira dupla, né? Então, se você vai usar uma fileira dupla, então vai ficar, dependendo de quantos animais, vai ficar um pouco adensado, né? Ficar um pouco apertado. Então, pode ser que machuque o animal. A gente sabe que o sisal é uma cultura que ela tem alguns espinhos, né? Dependendo da cultivar. As capinas. Uma fileira simples, facilitada no controle das ervas daninhas entre as linhas e as plantas. Quando a gente fala de capina, em vez de capina, a gente também pode usar produtos químicos, né? Pelo menos entre as ruas, entre as linhas. Fileira dupla, dificuldade no controle das ervas daninhas, em particular entre as fileiras duplas e as plantas. Roço, facilita para usar a roçadeira no controle das ervas daninhas. E na fileira dupla permite o uso de roçadeira somente nas fileiras de espaçamento mais largo. Então, se ela tem uma fileira dupla, então, se esse espaçamento é um pouco mais largo, então pode-se usar a roçadeira. Caso contrário, não é recomendado. Rebentos. Permite melhor controle dos rebentos, no caso da fileira simples, e fileira dupla, dificuldade no controle dos rebentos. Proteção do solo. Menor proteção do solo contra a erosão, no caso de fileira simples, e maior proteção do controle de erosão quando se fala em fileira dupla, né? Até porque, se a gente está falando em fileira dupla, vai ser uma próxima a outra, né? Então ela vai tomar uma área maior, né? E com isso ela terá uma maior proteção do solo. Corte e transporte das folhas. Com relação à fileira simples, maior facilidade de se proceder ao corte e ao transporte das folhas. Já nas fileiras duplas, maior dificuldade de se proceder ao corte e ao transporte das folhas, né? Então essas aí são as diferenças da implantação da cultura, né? Com relação a fileiras simples e duplas. Quanto ao material para o plantio, o sisal ele é propagado vegetativamente por bulbilhos e rebentos. Então a gente vai falar um pouco sobre os rebentos, depois a gente fala um pouco sobre o bulbilho. Na seleção dos rebentos, a planta-mãe deve ser sadia, ter bom desenvolvimento vegetativo e estar em franca produção e em boas condições fitossanitárias. Então deve-se tomar cuidado, né? Já que a gente vai pegar a planta-mãe para fazer os rebentos, então nós temos que verificar se essa planta-mãe ela está sadia e se ela não tem alguma doença, né? Já que a gente vai fazer a semente dela, né, o rebento, para ser plantado, é bom que esse rebento, quando vá para um novo terreno, nova área, esteja livre de doenças. Os rebentos devem ser selecionados quanto à idade, tamanho e diâmetro do bulbo. Isso é interessante, né? Porque se você pegar rebentos sem tomar cuidado, né? Sem prestar atenção na idade, no tamanho, no diâmetro, então quando você for fazer o plantio, vai ter um plantio desuniforme. Então é interessante que seja observado esses itens.
beleza? Deve-se verificar o estado de maturidade da planta-mãe, pois quase a mesma esteja emitindo pendão floral, deve-se descartar seus rebentos, já que isso terá menor longevidade. Bem importante, né, pessoal? Porque se ele já está medindo pendão floral, quer dizer, já está no estágio final, então isso não é recomendado. Os rebentos podem ser arrancados e armazenados por alguns dias, desde que em lugares frescos e protegidos do sol e dos ventos. Recomenda-se para o plantio os rebentos com 40 a 50 centímetros de altura, viu? Então que seja um padrão, né? Então você vai usar rebentos 40 a 50 centímetros e com 12 a 15 folhas, beleza? Esse é o recomendado, tá, pessoal? Então se você... E outra, porque se você for pegar um rebento com folhas de 8, outras com 15, outras com 20, então vai deixar desuniforme no seu plantio. Com relação a bulbilhos, deverá considerar os seguintes aspectos. O viveiro deverá ser preparado em terreno fértil, com boa drenagem e em condições de irrigação. A gente viu que sisal era uma cultura adaptada, né, a diversos tipos de solo, requer terreno fértil, né, e principalmente a drenagem, né. Isso para que não haja doença, né, podridão, dentre outros. Devendo se situar o mais próximo possível da área do plantio definitivo. Isso para evitar danos, né, aos bulbilhos. Se for uma área longe, onde vai ter que levar em cima de caminhão, né, então pode ser que cause dano nos bulbilhos. E com isso vai danificar, ou quando você plantar ela não vai ter condições de se erguer. Então é interessante que, já que vai ser feito um viveiro, que faça próximo à área do plantio definitivo. Os bulbilhos selecionados deverão apresentar tamanho superior a 10 centímetros, sempre preferencialmente isentos de espinho nos bordos laterais das folhas. Isso é bem interessante, né? Isso por quê? Porque para quem vai fazer plantio, se houver espinho, então terá que tomar um cuidado maior, né? Terá que usar uma luva, né, para que não se machuque quando for fazer o plantio. Então essas são as recomendações bem interessantes que devem ser levadas em consideração no plantio da cultura de sisal. Na escolha dos bulbilhos, deve ser considerado também a produtividade, né? Se eu vou fazer um plantio de sisal, é claro, eu tenho que escolher uma cultivar, um híbrido, que tenha uma alta produtividade, né? O porte da planta também é interessante, né? O vigor e o desenvolvimento do pendão floral da planta-mãe. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai escolher os bulbilhos. O plantio em viveiro deverá ser realizado no espaçamento de 20 centímetros entre plantas e de 50 centímetros entre linhas, devendo a planta permanecer nesse local até atingir a altura de 40 a 50 centímetros, quando então será transplantada para o local definitivo. Quando a gente fala em transplantado para o local definitivo, para quem está falando de viveiro, se esse viveiro, caso não esteja próximo à área do plantio, ele pode sofrer estresse, certo? Então, o primeiro estresse que pode ser sofrido é pelo transporte. Então, se você pegou os bulbilhos, transportou no caminhão de um local para outro, então ele já está sofrendo um estresse, certo? Outro fator importante é que antes do plantio é bom você deixar no local próximo definitivo, né? E aguar bem, para que ele se acostume com o clima, até porque se ele está no viveiro, ele está protegido, né? Geralmente a gente coloca uma proteção de diversas cores, né? Preto, de 30%, 40%, 50%, dependendo da região, né? Se o sol for intenso. Então é de suma importância, nesse caso, fazer a aclimatação. A aclimatação nada mais é do que você transportar esses bulbilhos, colocar no local definitivo, próximo ao local definitivo, aguar, né, onde ele possa pegar o sol, já que ele
quando você fizer o plantio, ele vai pegar bastante sol. Então você vai deixar ele aclimatado. Após aí 4, 5 dias, então depois você vai voar bem. Você viu que aqueles bulbilhos estão em ótima qualidade, então você faz o plantio, certo? Se você observar que algumas estão murchando, então essa você separa, porque nesse caso é você plantando e depois tendo que replantar. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. E aqui nós temos aqui alguns rebentos, nesse caso, e bulbilhos nesse outro, né? Certo? Aqui então a gente pode observar, ó, rebentos para o plantio, a pessoa separou, observa que são de diferente tamanho, então quanto mais uniforme melhor, viu? É a quantidade de folha também, a gente viu, e quanto mais próximo, melhor. Isso porque para que a gente possa ter um plantio uniforme. Aqui, a gente pode observar que aqui os bulbilhos estão uniformes, né? Bem próximos dos tamanhos. Então, se eu pegar esses bulbilhos e for fazer o transplantio, então vai estar bom, né? Porque eles estão bem parecidos um com o outro. Então, tem que se levar em consideração isso. A escolha do material genético. No Nordeste, os produtores têm duas opções quanto ao tipo de sisal a ser plantado. Esses são os mais comuns, tá, pessoal? Mas tem diversos. A Embrapa já tem vários tipos, né? vários cultivares, vários híbridos criados pela Embrapa para diversas localidades, climas, né? Então, esses são os mais usados no Nordeste. Aqui nós temos mais 5 tipos plantados aqui na Chão de Jardim, que caso vocês queiram conhecer, fica lá na Chão de Jardim, tá, pessoal? É só avisar que um dia a gente marca, se vocês quiserem. E aí a gente pode ir até fazer uma aula lá, mas caso a pandemia acabe, né? Então nós temos o sisal comum, que é o ágave cisalana, bem conhecido, né? Que é a figura 2A, vamos já olhar, que representa 99% do sisal cultivado na região, para vocês verem. Mesmo existindo outros tipos de sisal, mas a ágave cisalana é a que mais representa a nossa região, que é 99%. E tem o híbrido 11648, resultante do cruzamento entre a ágave angustifolia e a ágave camaniense. Então nós temos esses dois que é bem usado nessa região, sendo o mais plantado a cisalana. Então nós temos aqui, ó, observe, aqui nós temos a ágave cisalana, ela é mais robusta, né? A gente pode observar que ela é menor, certo? Tem menos quantidade de folha quando comparada ao híbrido. Se você observar o híbrido aqui, comparando com a ágave cisalana, você vai ver que o porte dela é maior e a quantidade de folha também é maior. Pode ser feito, como foi falado anteriormente, plantio consorciado. Isso vai depender da finalidade do produtor, né? O plantio intercalar com milho, onde você vai ter as ruas de sisal e o milho entre, o feijão, o gergelim, a mamona, o algodão, mandioca, entre outras culturas, né? Diversas culturas. Isso é importante porque, vamos lá, vamos pensar. Se eu planto sisal porque eu preciso do material dela para me comercializar. No entanto, o sisal ele é uma cultura que para que você comece a ter um lucro, vai ter uma demora, certo? Então, se você faz um plantio intercalar, um consórcio com feijão, então você vai ter uma saída, certo? Pode ser com fruticultura também, né? Aí você vai ter uma saída, porque você vai ter uma cultura anual, né? Como feijão, como milho, certo? Então aí você vai ter uma saída, porque você vai pegar seu feijão, além de você estar se alimentando, você ainda pode vender, né? Enquanto você vai começar a lucrar com a cultura de sisal. Então tem que ser levado em consideração tudo isso, principalmente se for um pequeno produtor, né? Um produtor familiar, que ele necessita do alimento.
O consórcio Lavoura Pecuária, né? Como a gente pode ver aí a foto, sisal bovinos. Então observa aqui que a gente tem fileira simples, né? Que nesse caso é o mais recomendado, a gente viu nas recomendações anteriores. E aqui nós temos o capim, né? Onde o animal está se alimentando, certo? Então isso é possível por meio do pastoreio controlado. Então daqui, dependendo do tamanho, da alimentação, do corte, a altura que ficar, então você pode tirar ele aqui e colocar para uma outra área, onde tem um outro sisal. E assim vai. Aqui nós temos o feijão, então nós temos aqui fileira simples, como vocês podem ver, e aqui o produtor vai se deliciar, comendo, se alimentando e vendendo o feijão, né, enquanto essa cultura aqui vai começar a dar lucro. Pode ser feito também com palma, né? Como eu disse para vocês, pode ser feito com diversas, pode usar frutífero, né? Como melancia, certo? Só tem que tomar cuidado, porque a melancia, como ela é rama, você não deixar subir no sisal, né? Então você vai pegando ela e vai colocando, vai dirigindo a cultura, entendeu? Para que ela não fique em cima da cultura de sisal. E também para que ela não se machuque, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente, como agrônomo, a gente aprende, a gente está aqui na universidade para aprender. Então tudo isso a gente tem que pensar quando for plantar a cultura de sisal, né? E dependendo também da finalidade, como foi dito, né? Se for um grande produtor, aí tudo bem, pode plantar só sisal. Mas se for um pequeno produtor, tem que se alimentar, tem que pensar no financeiro, né? Então tenho que vender para poder eu obter meu arroz, eu obter minha sandália, minha roupa, tudo isso tem que ser levado em consideração. E nós vamos ser o quê? Vocês, no caso, vão dar assistência técnica. Então é bom que aprendam. Então a gente fica por aqui com a aula de hoje, tá? Essa foi a aula 4. Falta 5 a 6. Aí amanhã ou depois de amanhã eu mando o professor Fábio e disponibiliza para vocês. Boa noite a todos e até a próxima.